E aí, gente, e a série que, apesar de não ter agradado a quase ninguém, foi a mais acompanhada pela juventude nos últimos meses, parece que não vai ter um encerramento tão cedo. E o nome dessa série? Enem. Olá, eu sou o professor Sérgio Oliveira, esse é o canal Professores do Brasil, seja bem-vindo. Se você chegou aqui por alguma indicação do YouTube, saiba que esse é um canal onde, além de dicas para professores, para o dia a dia do nosso trabalho, eu também discuto os rumos da educação no Brasil. Então esse é um dos temas bastante relevantes no que diz respeito a isso. Se você curte esse conteúdo, seja muito bem-vindo, inscreva-se no canal e você vai ter aí notificações sempre que alguma coisa nova chegar até aqui. Mas vamos diretamente agora ao ponto. Bom, essa novela começou lá atrás, quando o novo e agora, né, o atual ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi escolhido pelo presidente ou indicado por Olavo de Carvalho, como você preferir, para substituir Ricardo Vélez Rodrigues, e logo de cara ele apresentou uma tendência a uma guerra ideológica na qual parece, né? Tá claro nele, abraçar aquela teoria de conspiração de Olavo de Carvalho de que há um golpe comunista sendo preparado para dominar o mundo e que estamos diante de uma verdadeira cruzada. No caso dele, ele acredita realmente nisso, e uma das suas primeiras medidas em relação ao Enem foi escolher uma comissão para avaliar o banco de questões e retirar questões que pudessem atender, como ele mesmo diz, a interesses políticos partidários. Então já mostra até que, desde o início, pelas falas dele, que ele não tem o menor conhecimento do que significa político partidário, ou é muito mau caráter e intelectualmente desonesto, usando a seu favor os termos. E aí, mais à frente, surgiu o grande problema em relação ao Enem. Depois das provas feitas, nós tivemos, no momento do resultado das provas, já o primeiro problema, que foi um erro detectado pelos candidatos e negado pelo ministro. Como assim negado? Ele não admitiu que foram 6.000 provas com erros de correção concentradas em 4 cidades do país? Pois é, a mentira já vem desde o início, já que foram mais de 170.000 reclamações, e de 170.000 reclamações, só 6.000 erros que já tinham sido apresentados logo de cara, antes que fosse feito qualquer levantamento, né? Mas ele persistiu, ele bateu o pé nisso e continua seguindo em frente. Agora, nem fala mais nisso, vamos mudar o foco para que isso aí se perca. Porém, não vai adiantar muito, porque mesmo que os candidatos já tenham se acomodado diante dessa situação, tem muita gente de olho e tem muita gente que vai cobrar até o fim essa história. E logo depois veio o que eu considero a crueldade máxima desse governo, que foram as falhas, ou melhor, não foram nem falhas, foram as modificações não anunciadas no sistema que inscreve os alunos, ou que define para onde vão os alunos de acordo com as notas que tiraram, que é o SISU. Modificações no SISU não foram anunciadas, e a pior delas foi a que mais prejudicou alunos. Olha só, mais do que os próprios erros de correção, o SISU conseguiu prejudicar e danificar mais ainda a psique dos candidatos. Isso aí era caso até para dano moral. Por quê?
o sistema, sem que houvesse um aviso prévio, passou a contabilizar tanto a busca dos alunos para a primeira opção, quanto a busca pela segunda opção, fazendo uma espécie de reserva de vagas para a primeira e segunda opção dos candidatos que tinham pontuação para isso, e jogando a nota de corte muito para cima. Isso criou, e eu falo porque eu observei isso criou uma confusão enorme e fez com que jovens que já tinham lá seus objetivos traçados, ou pela pontuação errada, ou pela nota de corte que subiu, não conseguissem alcançar os seus objetivos. Jovens, inclusive, que tinham muito potencial. Não bastando esse erro, e aí eu começo a avaliar até onde foi o erro e até onde algo foi realmente preparado para acontecer dessa forma. Isso foi uma mudança feita de última hora no sistema, e que não foi, vou repetir, a terceira vez que eu falo, não foi anunciada aos candidatos. Teve até candidato, né, fazendo piada, dizendo que agora a gente tem que colocar o SISU como uma das matérias do terceiro ano do ensino médio, como uma das disciplinas, como fazer o SISU, o que não adiantaria nada, porque nós poderíamos ter uma mudança de última hora e acontecendo como foi feita. A coisa foi tão maluca, o SISU foi tão maluco, que o Jornal Diário do Nordeste chegou a anunciar o caso de um estudante que foi aprovado e classificado para um curso que ele não se inscreveu. Só para vocês terem ideia do quão louco foi o negócio. Fechado isso aí, os alunos conformados com seus resultados, se inscrevendo lá onde deu, a gente ainda tem no final de tudo isso tão feio, né? Saiu nos últimos dias nos sites de mídia que o INEP está estudando uma mudança radical no Enem, que é acabar com essas provas no último ano do ensino médio e distribuir nos 3 anos. Opa, peraí, um detalhe que não podia ficar fora desse vídeo. No dia 29 de janeiro foi divulgado nos sites de grandes jornais do Brasil que funcionários do quadro efetivo, do quadro técnico do MEC, admitiram que o resultado do Enem, desse último Enem, não era nem um pouco confiável. Então, dito isso, segue o vídeo. Agora que eu já passei aí o quadro geral, qual é a minha percepção, qual é a minha impressão em relação a isso? Isso é muito pessoal, mas isso é resultado de mais de 20 anos de experiência, sempre trabalhando com terceiro ano, com pré-vestibulares, etc. Bom, vamos começar pelo seguinte: os cursos de pré-vestibular, quando o Enem foi considerado, foi trabalhado para ser a principal forma de acesso à universidade pública, os cursos tiveram que fazer uma reformulação muito grande, já que existiam cursos específicos para determinadas universidades, né? A gente tinha lá os projetos voltados para as universidades X, Y e Z em cada estado da federação. E essas empresas, ao longo dos governos do PT, e aí vem uma das minhas grandes críticas à política educacional do PT, apesar de entender qual era o objetivo, empresas do setor de cursinho se transformaram em universidades privadas. Algumas se tornaram gigantes com ações negociadas na Bolsa de Valores com dinheiro público, por conta do ProUni, por conta dos programas do Estado que deram acesso a essas universidades utilizando o dinheiro público, tá? É o caso lá do ProUni e é o caso do FIES. E aí dizem que o governo era governo socialista. Eu não consigo entender o socialismo que enriquece empresários, mas vamos lá, né? Segue o barco.
houve um impacto muito grande nesse setor de cursinhos e no setor das editoras que preparam materiais didáticos voltados para o acesso à universidade. E aí a gente teve nessa reformulação, todo mundo foi lá, concentrou o trabalho numa única prova que é o Enem, mas desde o início ninguém ficou muito satisfeito com isso. E entre essas grandes empresas do setor educacional, ou melhor, entre os bancos que em suas carteiras de ações têm ações dessas grandes empresas, estava lá o Banco Bozano, do qual um certo grande investidor chamado Paulo Guedes já foi sócio. Esse senhor Paulo Guedes tem uma irmã que é representante, inclusive, do setor de universidades privadas, ao ponto de começar a acreditar que não é necessariamente uma questão de pura incompetência do senhor Abraham Weintraub, e sim, considerando que ele também era um cara do mercado financeiro que atuou junto com Paulo Guedes no passado, que existe aí algo muito maior por trás desse caos. Você cria a dificuldade e depois vende a solução. Estratégia secular dentro do capitalismo. É assim que se vende as coisas. Estamos falando de grandes vendedores, caras que há muito tempo lidam com isso, ok? Bom, e aí vem o spoiler, grande spoiler da série. Ontem foi dia 6 de fevereiro, e a gente teve um movimento com 30 deputados federais que deram entrada no STF no pedido de impeachment de Abraham Weintraub. Então, é possível que finalmente Abraham Weintraub caia. O que a gente não sabe muito bem se é bom ou ruim, considerando que Ricardo Vélez Rodrigues, que o antecedeu, já era ruim e conseguiram piorar. E parece, até pela escolha da Regina Duarte para a Secretaria de Cultura, que um dos critérios, ou o critério número 1 de escolha para se fazer parte desse governo é o despreparo. Então pode sair o Weintraub, mas a escolha pode ser aí pesada, né? Pode pegar o primeiro Zé Mané desqualificado lá, como fizeram quando pegaram o Weintraub para colocar como ministro e botar no lugar dele. Bom, os próximos episódios ainda tem alguns mistérios, essa é uma teoria para essa série. Os próximos episódios tem alguns mistérios que nós vamos ter que esperar um pouco para desvendar. Bom, e aí esse vídeo ficou um pouco grande, eu espero que você não tenha ficado aí muito entediado com isso, mas que você pense a respeito desse assunto. Acima de tudo, eu espero que você pense a respeito disso. Eu quero agradecer muito a quem ficou aqui até agora, quem assistiu esse vídeo até o final. E se você de alguma maneira concorda ou discorda, escreve aí nos comentários, divulga esse vídeo. Vamos levar essa reflexão à frente, vamos mostrar para outras pessoas, para ver se a gente consegue fazer as pessoas pensarem a respeito do que está acontecendo com a educação. Porque, como eu falei, essas pessoas acreditam, inclusive o próprio presidente, que estamos diante de uma cruzada. E nessa cruzada a educação é fundamental. Isso sim, tentar unificar as ideias, isso sim é a doutrinação. Então, vou nessa. Um beijo, um abraço para todos e todas e tchau.